54 anos valorizando a região, valorizando você. É com este objetivo que o maior jornal regional do país realiza mais uma grande iniciativa: proporcionar para os cidadãos das 7 cidades a oportunidade de conhecer seu escolhido no pleito de 7 de outubro. Este é um dos trabalhos que o Diário realiza. Dentre os destaques, podemos ressaltar o desafio de redação, Diário nos bairros e a Copa Diarinho. Parabéns a todos que de alguma forma são parceiros em todos estes projetos. Neste quarto bloco, o jornalista convidado pelo Diário do Grande ABC fará pergunta de tema livre para os candidatos. O candidato será sorteado mediante o jornalista e ele escolherá um comentarista para fazer mediante a resposta. O jornalista convidado, então, é Gustavo Pinchiaro, ele que é do Diário do Grande ABC. Obrigada pela presença. Boa noite. Eu sorteio, então, o candidato que o senhor fará a pergunta é o candidato Turco. Quem o senhor escolhe para os comentários? A candidata Regina Maura. Obrigada. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Fernando, as duas candidaturas do PMDB e do PTB têm apresentado projetos semelhantes durante a campanha. Propostas parecidas, são ex-aliados. Qual é a diferença das duas candidaturas para o senhor? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, se há algum elemento novo nessa eleição aqui de São Caetano, é o PSOL e a sua candidatura. Eu coloco o seguinte: além das propostas, eu diria que houve nos últimos dias aqui uma enxurrada de panfletos apócrifos, enfim, que mostraram o seguinte: o caminho da campanha não está um bom caminho, né? As candidaturas resolveram apelar para as acusações de lado a lado, né? Se falseando informações, enfim. Eu acho que isso é um prejuízo para o eleitor de São Caetano do Sul, é um prejuízo para a população como um todo, e que não traz elemento nem de proposta de governo, nem nada. Aí é baixaria pura, né? Eu acho que a diferença é que uma candidatura representa o governo, a outra candidatura já foi do governo e hoje não representa mais o governo e é candidato. Agora, a única novidade e a única oposição real, de fato, aqui em São Caetano do Sul, nesse momento, é a candidatura do PSOL, do Fernando Turco 50. Só tem 1 minuto para a réplica, comentário. Sim. Antes de fazer essa réplica, eu queria dizer que a Polícia Militar é atribuição do governo do Estado, constitucionalmente falando, com atribuição constitucional, e que a Prefeitura faz o seu papel, valorizando, equipando e está fazendo com que a Guarda Municipal atue em conjunto em apoio à Polícia Militar. Com relação às candidaturas, é lamentável porque o método que tem sido usado na campanha política em São Caetano é técnica de guerrilha, característica das candidaturas do Partido dos Trabalhadores. É um tipo de campanha característico, quem conhece, quem vê o que está acontecendo em Belo Horizonte, em outras cidades do país, exatamente da forma como está aqui. Rede de boatarias, folhetos apócrifos, passeatas do mal e etc. Peço novamente o silêncio da plateia. Obrigada. Candidata, obrigada pela resposta. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu queria dizer o seguinte: durante esse período aqui, a gente pôde conversar com a população, expor as nossas ideias, e nós, de repente, nos encontramos na situação de ver as demais candidaturas, basicamente com propostas muito parecidas com as nossas novas propostas. Enfim, apesar de parecer bom para a cidade isso, mas mostrava o seguinte: é um discurso muitas vezes vazio. As pessoas querem que os candidatos realmente demonstrem o que querem fazer, a vontade de fazer, e não apenas que estão querendo agradar ao público, fazendo propostas que não têm, estão há 8 anos ou 16 anos aí no poder e não fizeram até hoje. Obrigada, candidato. Damos andamento, então. Agora recebemos Leandro Amaral, ele que é do jornal Bom Dia. Boa noite. Eu vou sortear o
O candidato que o senhor fará a pergunta é o candidato Paulo. Quem o senhor escolhe para os comentários? Fernando Turco. Fernando Turco, o senhor pode fazer a pergunta. Aliás, a Regina Maura também pode comentar? Não, mais. Só o Fernando Turco, tá? Por favor. Bom, boa noite aos candidatos, Regina Maura, Paulo Pinheiro, Fernando Turco. Quero também cumprimentar mais uma vez o Jornal Diário do Grande ABC pela iniciativa deste confronto de ideias. E a pergunta aqui caberia a qualquer candidato, mas como foi sorteado o Paulo Pinheiro e o comentário do Fernando Turco, quero saber se os candidatos assumem o compromisso, a partir de hoje, faltam 18 dias para a campanha, de nessa reta final focar apenas em propostas e não mais materiais apócrifos, panfletos, citando jornais, etc. Se poderia assumir Obrigada, o compromisso... Leandro, pela pergunta. 1 minuto e 30 para a resposta, candidato. Toda a minha campanha foi falando de propostas. Logicamente, antes de começar a falar das minhas propostas, eu falava das mentiras que estavam ocorrendo na cidade. Pessoas falando que eu vou acabar com a faculdade de terceira idade, pessoas falando que eu vou acabar o programa Pro Família, pessoas falando que eu vou acabar com o Agente Cidadão Sênior. Reúne essas pessoas para falar mentira. E pessoas que falam mentira perdem credibilidade. Uma pessoa que perde credibilidade não pode querer se candidatar a cargo nenhum, porque é uma pessoa mentirosa que não pode continuar na vida pública. Então, se as pessoas têm esse costume de só mentir, mentir e mentir, eu acho que não deve ficar na vida pública. Obrigada, candidato. O candidato escolhido para ter 1 minuto de comentário, pode falar, por favor. Eu tinha tempo ainda. O senhor vai continuar falando? O senhor tem tempo. O Vou senhor pode continuar falando, por favor. Então, minhas propostas eu falo nos discursos que eu falo em casas de família, em reuniões de bairros, eu sempre falo as minhas propostas, mas falo para as pessoas que estão lá me ouvindo, primeiro para se cuidar, para se preparar para ouvir essas mentiras, não pegar funcionário público, forçar a sair de férias, para ficar pelas ruas fazendo propaganda de candidato. Então, isso que eu... Obrigada, candidato. Agora o senhor tem 1 minuto para os comentários. O senhor pode, por favor. Bom, quem acompanhou e acompanha a campanha do PSOL sabe que nós fizemos uma campanha até o momento e vamos continuar fazendo, até respondendo já a pergunta do jornalista, temos esse compromisso com a população de continuar fazendo uma campanha programática. Em todos os momentos, mesmo numa feira livre, um dia sai a questão de segurança, dependendo do bairro onde ela é realizada, outro dia, mesmo em outra feira livre, surge outro tema para ser discutido, questão da segurança pública, da saúde, que em nossa cidade está com muito problema, enfim, e nós temos tido essa postura de discutir propostas. Eu não vou entrar nessa seara de panfletos apócrifos, nessa briga aí que não me interessa. Ao pessoal interessa mostrar para a população que nós temos proposta, que nós estamos prontos, maduros para governar. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Então, o que eu tenho que falar desses panfletos, de tudo que ele tem jogado, e fizeram uma lei Cidade Limpa. E essa cidade limpa ficou cidade suja. Essa turma que sujou a cidade, que fica lotada de panfletos, o Chico Mendes fica lotado de panfletos, tudo isso para incutir ao morador uma mentira, dizendo que o PT está comigo, que eu sou comunista, que eu vou acabar com todos os programas sociais de São Caetano do Sul. Por quê? Isso é desespero. Isso não pode acontecer se as pessoas são de bom senso, não pode chegar para o morador e incutir no morador. Obrigada, candidato. Agora recebemos o jornalista. Obrigada. Agora recebemos o jornalista André Vieira, ele que é do Metro ABC. Obrigada, boa noite pela presença. A candidata pela ordem será Regina e os comentários de Paulo Pinheiro. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta.
Boa noite. Candidata, a Avenida Goiás registra trânsito pesado dentro e fora dos horários de pico. Concentra não só o trânsito local, mas também o trânsito de passagem e já dá sinais de saturação. Nos piores dias, a Goiás para São Caetano. O que será feito para melhorar o tráfego nesta via? Obrigada. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Agradeço a sua pergunta. Eu pretendo fazer a via expressa na Avenida Goiás, onde só circulará o veículo coletivo, táxi com passageiros e veículo com uso compartilhado. Estimular a cultura do uso do veículo, do carona na nossa cidade, em todas as áreas, mas especialmente ali com vigilância o tempo todo. Esperamos a chegada do metrô na nossa cidade, deve chegar em 2 anos a 2 anos e meio, e também o Expresso ABC, que ligará Mauá, Santo André, São Caetano e São Paulo em poucos minutos, unindo-nos a todos os bairros de São Paulo em poucos minutos também. Além disso, a inteligência semafórica é um forte que nós pretendemos utilizar, já existe, porém ainda necessita da infraestrutura de fibra ótica para que se aprimore essa inteligência semafórica. E outras pequenas medidas com relação ao estacionamento, a estacionamento de veículos de um lado ou outro da pista, na dependência do horário de pico, em qual via que está sendo, onde está o trânsito maior, né? Queria dizer com relação também, só complementando a pergunta anterior, que os folhetos todos que estão na Kennedy, no Chico Mendes, não são só meus, são de todas as candidaturas do município. A minha é uma delas. Obrigada, candidata. O senhor tem... Obrigada. Obrigada. O senhor tem 1 minuto para os comentários. Eu acho que ela foge da pergunta para falar outra mentira. Então, só quem joga panfletos nas ruas, a gente sabe quem é. Isso é medo, querendo incutir na população uma mentira, e quem mente muito, eu fico com pena das pessoas que têm filhos em casa. Ver assim, a mãe ou o pai mentindo tanto. Então, isso que a gente deve ter medo. Porque uma pessoa mentir tanto assim, e as coisas que falam, que eu faço, elas que fazem, para poder desmistificar, para poder dizer que eu que estou fazendo, para dizer que ela que está sendo perseguida. Então, a população já está cansada disso. Ela sabe o que fazer. O senhor ainda tem mais 8 segundos. E o trânsito? O trânsito é tanta coisa, porque ela fica mentindo tanto que... Obrigada, candidato. A senhora tem mais 1 minuto para a tréplica. Atenção, por favor. Eu acabei já complementando a minha resposta sobre o trânsito, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre técnica de guerrilha, de fazer campanha. Técnica que vem... Técnica originária do Partido dos Trabalhadores, como eu mesmo já disse, de uma empresa de comunicação que trabalha, que é contratada de diversas prefeituras do PT, que faz também a comunicação e a publicidade da outra candidatura aqui da cidade, e que tem utilizado de panfletos de mentiras, falando 1, 2, 3 vezes a mentira até que ela vire verdade, contratando duplas de atores que vão em cabeleireiros, ônibus, táxis da cidade para falar mentiras sobre a minha vida particular. Eu acho que o interesse do debate é de propostas e não é de vida particular de ninguém. Obrigada. Eu vou dar andamento. Eu tenho um pedido. Antes de tudo, a gente precisa ressaltar que o eleitor, ele precisa das informações, e eu peço silêncio da plateia, mais uma vez, é uma contribuição conosco mesmo, que estamos apresentando e que estamos aqui juntamente da internet. Eu sei que é acalorado, eu entendo vocês, mas eu peço, por favor, silêncio. A assessoria da candidata Regina Maura pediu direito de resposta e no 5º bloco nós daremos retorno sobre isso. Encerramos o 4º bloco e salientamos que amanhã em nosso Jornal Impresso você tem todas as informações deste debate. Voltamos daqui a pouco com as considerações finais dos candidatos. Debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC.